Então, pessoal, agora então nós vamos, né, adentrar ao segundo conteúdo do nosso curso teórico, que será o de direção defensiva, né? Lembrando que esse conteúdo é muito importante, tem bastante informações e geralmente na prova, então, vai cair mais perguntas dele. Cai mais perguntas também no conteúdo de legislação de trânsito. E agora, como esse que é o segundo que nós estamos estudando, vai então ser vai ter bastante perguntas, tipo as 4 perguntas vai cair aqui desse conteúdo também. Lembrando que como a gente não sabe quais perguntas que serão, é importante prestar bem atenção e tentar aprender o máximo que puder. Vou compartilhar com vocês o material, só um momento. Vamos começar aqui então, né, na introdução, falando sobre a segurança no trânsito. A segurança no trânsito, ele é um problema atual, ele é sério e ele é mundial, mas, né, absolutamente mais urgente no Brasil. E a cada ano, então, milhares de pessoas são mortas, feridas ou tornam-se inválidas em ocorrência de trânsito. Nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 33% na quantidade de internações de vítimas de acidentes de trânsito em todo o país. Neste período, os desastres nas ruas e estradas deixaram mais de 1,6 milhão de feridos, a um custo direto de quase 3 bilhões para o Sistema Único de Saúde, o SUS. E a faixa etária mais atingida está concentrada em um público muito jovem, que é entre 18 anos e 34 anos. E os números fazem parte de um levantamento elaborado pelo Conselho Federal de Medicina, CFM. E essas estatísticas mostram a necessidade da prática da direção defensiva com a prevenção, né, dos acidentes de trânsito, sobre os procedimentos de segurança para reduzi-los ou evitar suas consequências, tá? Vamos trabalhar agora, então, no conceito de direção defensiva. O conceito de direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros, né, e das condições adversas que encontramos nas vias de trânsito. Então, dirigir de forma defensiva é uma técnica, né, indispensável para o aperfeiçoamento do motorista que trata de forma correta o uso do veículo na maneira de dirigir, reduzindo a possibilidade de envolvimento nos acidentes de trânsito, ou seja, é uma atitude de segurança e prevenção de acidentes. Então, o conceito de direção defensiva a direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias de trânsito. Existem tipos de acidente que têm como principal finalidade mostrar que, além de você, existem outros condutores e pedestres, como também exigem cuidados. A direção defensiva, a direção defensiva pode ser dividida em a preventiva e corretiva. A direção defensiva preventiva deve ser a atitude permanente do motorista para evitar acidentes. Já a corretiva é a atitude que o motorista deverá, né, adotar ao se defrontar com a possibilidade de acidentes, corrigindo situações não previstas. Vou trazer exemplo para vocês, né, quando chegarmos nesses pontos aqui. Mas só dando um adianto, né, a preventiva, ela deve ser a atitude permanente que o motorista deve para evitar acidentes, enquanto que a corretiva, é a atitude que o motorista deverá adotar ao se defrontar com as possibilidades de acidente, corrigindo situações não previstas. Por mais que eu dirija sempre numa condição de direção defensiva, na parte preventiva, ainda assim a gente comete muitos erros, muitos vacilos, né? Muitos deslizes no trânsito.
E é sempre bom saber que o outro condutor de direção defensiva também pode pôr em prática no caso de a correção defensiva, da parte corretiva. Tipo assim, tem muitos motoristas aí, condutores, que não dão seta. O fato de não dar seta é uma situação muito delicada, porque você não sabe para onde que esse veículo quer ir, que o condutor dele não sinaliza. Então, desse jeito, a gente tem meio que esperar o veículo se dirigir para o destino dele, e você tem que aguardar, porque você não sabe. Então, a preferência, como ainda é dele, que ele está tomando a decisão, eu tenho que esperar saber o que ele vai fazer. Então, no caso, a corretiva é saber corrigir os erros dos outros no trânsito. Ter paciência, ser cordial, ser legal no trânsito, né? O condutor defensivo, então, é aquele que preserva a sua vida e é de todos que estão à sua volta, por meio do emprego racional e sensato dos conhecimentos teóricos e de uma postura na conduta do veículo, procurando evitar acidentes. Dirigir defensivamente significa completar o percurso sem desrespeito às normas e às regras de trânsito. Vamos agora conversar sobre acidente de trânsito. O acidente de trânsito. Acidente de trânsito é todo o evento não premeditado, não pensado, no qual a gente não planeja, né? Mas que resulta, né, em danos em veículos, ou no caso da sua carga, ou em lesões, né, como em pessoas ou animais. Em que pelo menos uma das partes esteja em movimento nas vias terrestres ou áreas abertas ao público. Então, os acidentes de trânsito é todo evento não premeditado, que resulta dano em veículo ou em sua carga, ou lesões também em pessoas ou animais. Em pelo menos uma das partes esteja em movimento nas vias terrestres ou áreas abertas ao público. Em sua maioria, os acidentes de trânsito são evitáveis por um ou ambos os motoristas envolvidos, ainda que para isso seja necessário ceder ao motorista que esteja errado. A noção que a maioria das pessoas tem de que os acidentes podem ser evitados torna importante a distância entre as precauções possíveis e razoáveis a serem tomadas por um motorista a fim de evitar o acidente. E os acidentes, então, eles podem ser classificados em evitável e inevitável. O acidente evitável é aquele que o condutor não faz tudo o que deve ser feito para evitar que o acidente aconteça. Já o inevitável é aquele em que o condutor faz tudo o que é possível fazer, mas não é possível evitá-lo. Como exemplo, eu vou trazer para vocês do evitável. Vamos pensar assim, uma pessoa, né? Um condutor de um carro branco. O condutor do carro branco, ele chega no cruzamento ali com o farol, ele vê que está na cor amarela e ele faz ultrapassagem assim mesmo. Ele não espera ficar verde, ele já vai assim fazendo o cruzamento dele, o veículo, né? Então, isso aqui seria uma situação que ele podia ter esperado, mas não esperou, esse carro branco. Já agora aqui nós temos no farol um carro azul, e o carro azul, o condutor dele abriu o farol para ele aqui, então, na cor verde, e ele foi. E foi surpreendido, pegou de surpresa, por de fato, com esse cidadão aqui do carro branco, bem aqui no meio do caminho. E no caso, esse aqui do carro azul colidiu com ele. Por quê? Porque esse carro azul, o condutor dele, não conseguiu, ele fez o que pôde, né, fazer, mas não foi possível evitar a colisão, o acidente. Então, o evitável seria que o carro branco aguardasse o farol ficar na cor verde para que ele pudesse ir com segurança e não teria atrapalhado a viagem, né, dessa pessoa aqui que estaria indo com seu carrinho azul fazendo o cruzamento e estaria no seu direito porque estaria na cor verde o semáforo. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. 90% é causa humana, 6% pelas condições inadequadas das vias
e só 4% por falhas mecânicas. Então, agora, dentro dos problemas com o condutor, nós temos, no caso do condutor, que seria as falhas humanas, né? Nós temos 3 situações: negligência, imprudência e imperícia. Bom, a negligência, ela ocorre quando o condutor deixa de realizar a manutenção do veículo. Por exemplo, conduzir veículo que apresente equipamentos obrigatoriamente inoperante. Já a imprudência, ela ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e regras de trânsito e deixa de respeitá-las. Exemplo, trafegar com velocidade inadequada, avançar sinal vermelho, entre outras. Agora, a imperícia, né? Ela ocorre quando o condutor ele é imperito na prática da direção, ou seja, não possui conhecimentos técnicos ou habilidades para realizar as manobras necessárias ao ato de dirigir. Como, por exemplo, não conseguir manter o veículo parado em um aclive. Aclive seria uma subida. Existem várias precauções que o motorista deve tomar desde o início do percurso até o seu fim do percurso, para não ter surpresas durante o seu desenrolar e para realizar o trajeto sem acidentes, sem infrações de trânsito e também sem abuso com o veículo, sem atrasos de horário e com a cortesia devida. Vamos conversar agora sobre os 5 elementos da direção defensiva, né? A gente coloca as siglas CHAPD porque, ó, C-A, P e D e H, que seriam elas, né, os 5 elementos de direção defensiva. Os 5 elementos de direção defensiva dividem-se em o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Vamos começar pelo primeiro, que é o conhecimento. O conhecimento, ele é preciso... Conhecimento. É preciso conhecer as leis e as normas que regem o trânsito. Esse conhecimento, ele é repassado pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo aprendizado na prática. Primeiro você aprende aqui no teórico, faz a prova, né, passa, daí você vai para a prática, que seria o exame, as aulas práticas. Então, você já vai ter que levar o conhecimento adquirido aqui, nesse estágio do curso. É necessário conhecer seus direitos e deveres em qualquer situação de trânsito, como condutor ou pedestre, para evitar tomar atitudes que possam causar acidentes ou danos, né, aos usuários da via. O desempenho do condutor ele é melhor quando ele conhece bem o veículo que está dirigindo, tendo consciência de suas qualidades e limitações. Sempre que for dirigir um veículo de outra pessoa, o condutor deve lembrar-se de regular e adequar o seu corpo, o banco e os espelhos retrovisores. Todos esses cuidados ajudam a evitar acidentes. Vamos trabalhar agora com a atenção. A atenção, né, ela deve ser dirigida a todos os elementos da via e também às condições físicas e mentais do condutor, aos cuidados e à manutenção do veículo, tempo de deslocamento e conhecimento prévio do percurso, entre outros. Temos 3 tipos no caso de atenção. Falando de atenção, temos 3 tipos de atenção. A primeira, que seria a atenção fixa, é quando o condutor fixa sua atenção somente naquilo que está à sua frente, esquecendo de observar o painel do veículo, as distâncias laterais, né, e o condutor que o segue. E pode ser causado por falta de experiência ou cansaço. Já a atenção dispersiva é quando o condutor dirige sem a devida atenção no que está à sua volta, como, por exemplo, falar ao celular e dirigir ao mesmo tempo. São excessos de confiança também, né? Dirigir com sono e ter usado álcool ou drogas. Esse tipo de atenção é o maior causador de acidentes graves. Agora, a atenção difusa é quando o condutor está sempre em estado de alerta, dividindo a sua atenção em tudo que está à sua volta. Esse tipo de atenção é vital para qualquer condutor. Então, a atenção difusa é a que a gente espera na situação do condutor de direção defensiva. Teremos agora, então, previsão.
A previsão é a antecipação de uma situação de risco e pode ser desenvolvida e treinada do seu veículo. Temos tipos de previsão aqui, então. A imediata. A previsão imediata ela é exercida em uma ação próxima, né, a curto prazo, como, por exemplo, o condutor vê a possibilidade de riscos no cruzamento. Então, ele já tem que tomar uma decisão aqui. Ver um pedestre à sua frente e já prever que vai ter complicações. São situações, previsões imediatas. Já a previsão imediata, ela já é uma situação que requer uma atenção de uma forma mais distante, a longo prazo. Por exemplo, uma revisão do veículo, um abastecimento, uma verificação de equipamentos obrigatórios, dependendo sempre do seu bom senso e conhecimento. Então, a previsão imediata, ela depende sempre do bom senso e do conhecimento. Agora, vamos trabalhar com a quarta, que seria a decisão. A decisão, ela dependerá da situação que se apresenta, né? E do seu conhecimento, das habilidades do veículo, das leis e normas relacionadas ao trânsito, do tempo e do espaço que você dispõe para tomar uma atitude correta e ser ágil nas suas ações, mas não esquecendo o bom senso e a sua experiência. Habilidade. Ser um condutor hábil significa que você é capaz de manusear os controles de um veículo, a executar também, né, com perícia e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito. A palavra ação em direção defensiva, ela é uma combinação dos elementos decisão e habilidade. Uma boa decisão implica reconhecimento de alternativas que se apresentam em qualquer situação de trânsito, bem como habilidades de fazer uma escolha correta a tempo de evitar um acidente. Vamos conversar agora sobre condições adversas. Condições adversas, então, são fatores, né, desfavoráveis ou inadequados que podem prejudicar seu real desempenho no ato de conduzir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito. Então, condições adversas são fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco. E nós temos 8 condições adversas, né? Condições adversas, que são 8 tipos, né? Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, carga e passageiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá aqui, são 8 condições adversas. Vamos começar a falar então agora pelas condições adversas de luz. Luz vem de iluminação. Estão relacionadas às condições de iluminação, pois a intensidade de luz artificial, como o poste de luz e os faróis. E também temos a luz natural, que é a do sol. Afeta a nossa capacidade de ver e de sermos vistos. Então, no caso é assim, a luz, né, ela afeta a nossa capacidade de ver e de sermos vistos. Por quê? No ato de dirigir à noite. Dirigir à noite, no caso, é a falta de iluminação nas estradas, assim como os faróis com defeito, ou mal regulados, ou que não funcionam, causam situações de pouca visibilidade que impedem o motorista de perceber situações de riscos a tempo de evitar danos maiores aos veículos e aos usuários das rodovias, tais como buracos na pista, desvios, acostamento em desnível, ponte interditada, etc. Então, se está escuro, fica difícil de ver, observar situações como essas aqui, né? Como lá buracos na pista, desvios, acostamentos em desnível, ponte interditada. Então, dirigir à noite requer maior concentração e uma menor velocidade. Não esqueçam disso, menor velocidade. Já as luzes dos veículos, a direção contrária, pode atrapalhar a nossa visão, causando ofuscamento, que seria o excesso de luz. Porque está muito escuro, então precisamos da luz do veículo para enxergar, e é permitida a situação
de luz alta quando não estiver vindo o veículo, no caso de fluxo contrário nosso, né? Podemos usar a luz alta sim, porém, quando vermos, né, enxergar um veículo vindo, a gente tem que abaixar a luz para a luz baixa, para evitar que ocorra um ofuscamento na vista desse condutor. Leve em conta que trafegar à noite, né, ocasiona uma maior sonolência em quem já está cansado. Trabalha o dia inteiro, às vezes, falamos viajar à noite. É bem delicado. Dicas de segurança. Ao perceber farol alto em sentido contrário, né, no caso está vindo no sentido do nosso veículo, pisque rapidamente os faróis para divertir o condutor que vem em sua direção. Evite manter os olhos num ponto fixo. Use as faixas ou os olhos de gato, né, da marcação das pistas como referência. Dá para você olhar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sempre olhe nessas faixas de retenção aqui, ó. Elas são pintadas sempre no caso branca e refletem. E às vezes tem até os olhos de gato aqui, olhos de gato que ficam aqui. Cada espaço tem um. E eles refletem, então ajuda a gente a enxergar aqui do lado direito. Cada motorista olha para o lado direito, no caso. Se não houver qualquer tipo de sinalização ou não conhecer a estrada, mantenha uma distância maior e utilize as luzes traseiras do carro que estiver à sua frente para se guiar. Assim, poderá saber com antecedência o sentido das curvas, por exemplo, né? Não revide a luz alta. Não revide, não coloca a luz alta também para o outro motorista, porque vai aumentar o risco de acidente, porque vocês dois vão ficar com um ofuscamento nas vistas, uma cegueira momentânea, tá? Mantenha os faróis sempre regulados. Conserve o para-brisa, os faróis e as lanternas limpos. Complete o reservatório do limpador do para-brisa. E para evitar o ofuscamento pelo retrovisor interno, mude para a posição escura ou espelhos que se escurecem automaticamente de acordo com a intensidade do farol do veículo que vem atrás. Não é todo veículo que tem essa opção, tá, gente? Não é todo veículo que tem. Aí quando você estiver sendo ofuscado pela luz alta do veículo que está atrás do nosso, você bem rapidinho coloca a mão assim no retrovisor, né, interno. Só se você fazer esse gesto assim aqui, ó, o condutor de trás já vai perceber que você está sendo incomodado pela luz do veículo dele. E aí, se ele puder, ele vai abaixar para a luz baixa. E evite viajar à noite. É sempre possível, né, que você esteja dirigindo, pare, né, pare, estacione seu veículo de cada umas 2 horas. Por quê? É muito cansativo, dá sono, dói o corpo, dá fome. Então é bom dar uma pausa, sempre assim. Dirigiu lá por umas 2 horas, lembrando que cada pessoa vai ter uma necessidade. Outros pode ser que seja de cada 1 hora, 1h30. Não quer usar o banheiro, mas para dar uma relaxada no corpo. Agora, durante o dia, né? Nós conversamos sobre situações durante a noite. Agora nós vamos falar sobre durante o dia, falando na condição de luz. Durante o dia, a incidência direta da luz solar, se possível, né, evitar trafegar ao amanhecer ou ao pôr do sol, porque é quando os raios solares estão muito inclinados e a luz do sol incide diretamente nos olhos, causando o ofuscamento. Dicas de segurança. Redobre a atenção e reduza a velocidade. Utilize a pala de proteção interna para sol ou óculos protetores a fim de evitar o ofuscamento. Mantenha as luzes de posição acesa para que os outros veículos percebam também o seu veículo. Nos cruzamentos com semáforos, a luz solar, ao indicar contra os focos luminosos, pode impedir que você identifique corretamente a sinalização, ou seja, a cor que está no farol. Então, você pode ficar com dificuldade, você não sabe se está no vermelho, se está no laranja, ou às vezes está no verde. Então, nesses casos, reduza a velocidade, redobre a atenção, até que você tenha certeza da indicação do farol, do semáforo.
Procure se orientar principalmente pela sinalização horizontal que está no chão, na pista. A penumbra, né, que seria a ausência da luz, a ausência da luz, ou também dá para falar de penumbra com lusco-fusco, que é uma ocorrência frequente na passagem do final da tarde para o início da noite, ou do final da madrugada para o nascer do dia, ou ainda também quando o céu está nublado ou se chove com intensidade. Essas condições tão importantes quanto ver e também ser visto ao menor sinal de iluminação precária, acenda o farol baixo. Lembre-se, o excesso da claridade pode provocar ofuscamento e a falta de luz ocasiona a penumbra, podendo provocar condições favoráveis a um acidente. Para não sofrer um acidente, o motorista precisa se adaptar a essas circunstâncias. Agora vamos falar da condição adversa de tempo, a segunda condição já adversa, né? Condições adversas de tempo, né? Essas condições adversas, elas estão ligadas às condições atmosféricas, né? Então, por exemplo, o frio, o calor, o vento, a chuva, o granizo, a neblina e também a fumaça. Todos esses fenômenos reduzem a capacidade visual do motorista, tornando mais difícil a visualização de outros veículos. Tais condições podem se tornar tão extremas que o impossibilitam de ver as margens das estradas ou as faixas divisórias. Aqui, ó. Aqui e ali. Fica muito ruim mesmo de dirigir, que não dá segurança. Além de dificultar a capacidade de ver e de ser visto, as más condições do tempo tornam as estradas escorregadias e podem causar derrapagens. As condições atmosféricas devem sempre definir o seu modo de dirigir, de acordo com a gravidade da situação atmosférica encontrada, né? Como a chuva, a neblina, o nevoeiro, deslizamentos. Olha essa imagem aqui, que situação difícil que é. Ó. Todos com a luz acesa baixa, para não ofuscar a visão do outro. E também quando põe luz alta, reflete muito os pingos que vão caindo aqui, ó. As condições atmosféricas devem sempre definir o seu modo de dirigir, de acordo com a gravidade, né, da situação encontrada. Dirigindo na chuva. Muito cuidado quando estiver dirigindo e começar a chover. Os primeiros pingos misturam-se com o pó e o óleo impregnados na pista, formando uma camada extremamente escorregadia. Os primeiros momentos da chuva, a pista está muito suja, com óleo, com fuligem, né, com pó, e aí ele fica muito liso. Então, se o seu pneu está careca, ele não vai te dar nenhuma segurança. Então, se puder esperar um pouco, uns 5, 10 minutos de chuva, já vai ter lavado a rodovia, daí vai ficar mais segura, menos escorregadia, no caso, né? Dicas de segurança. Reduza a velocidade em um limite seguro. Acenda as luzes baixas ou de posição. Mantenha ligados os limpadores de para-brisa. E evite freadas fortes, para não travar as rodas, de forma que não ocorram as derrapagens. Vamos trabalhar agora sobre, no caso eu vou falar sobre alagamentos mais para frente, ó, derrapagens, né? Para que os veículos adotados de freios ABS, que é o sistema que não deixa travar as rodas, deve-se aplicar força no pedal, mantendo pressionado até o controle total. Carros que têm ABS, você pode pisar no pedal do freio até o fundo dele e ele não vai travar as rodas. Já quando o carro não tem freio ABS, você tem que pisar, ir dosando a pisagem no freio, porque senão ele trava as rodas, você perde o controle da direção do veículo e corre o risco de capotar, no caso, sofrer acidente de capotamento, tá? E sair para fora da pista, porque você não tem o controle do veículo. Agora a situação de alagamento. O que fazer numa situação de alagamento, né? Quando o nível de água está acima do meio-fio,
Tome cuidado com os buracos. Escolha o melhor caminho. Não aumente a velocidade a fim de evitar que a água espirre no sistema elétrico e cause danos. Então, em caso de alagamento, você engrene a primeira marcha, acelere em tempos curtos, para o carro não morrer, e pise levemente no freio. Então, em situação de alagamento, você engrene a primeira marcha, acelere em tempos curtos e pise levemente no freio. Pare em um lugar alto e seguro. Em caso de enchentes, aguarde o nível da água baixar. Dobre a distância do carro com o carro da frente. Evite fazer ultrapassagens. Em situações extremas, sendo necessário parar o veículo, né? Deixe a via e procure um local adequado onde você possa se proteger até que as condições melhorem. O embaçamento dos vidros ocorre devido à diferença entre as temperaturas externas e internas do veículo. O lado de fora está numa temperatura e dentro está outro. E por isso que vai causar o embaçamento. Para melhorar a visibilidade, feche os vidros, ligue o ar-condicionado e acione o desembaçador elétrico traseiro. Nos modelos sem esses equipamentos, os carros que não têm esses equipamentos, né, recomenda-se abrir um pouco os vidros e deixar o ar circular pelo carro. Lembre-se, com chuva é necessária uma distância maior para frear o carro e aumenta também o perigo das derrapagens, porque diminui a aderência do pneu com a pista. Vou ler de novo. Lembre-se, com a chuva é necessário uma distância maior para frear o carro. Aumenta também o perigo de derrapagens, porque diminui a aderência do pneu com a pista. Olha como é que fica. Agora vamos falar sobre aquaplanagem ou hidroplanagem. Então, aquaplanagem ou hidroplanagem é a falta de aderência dos pneus à via e ocorre na formação de uma camada de água entre a pista e o pneu do veículo, levando o condutor à perda do controle do automóvel. Esse problema acontece a partir dos 50 km em geral. Se você está numa rodovia, até 50 km é uma situação por hora. Se você tiver mais que 50 km por hora, acontece esse problema, corre o risco de acontecer o problema de aquaplanagem, tá? Então, até 50 por hora em geral, mas dependendo também do volume de água, você tem que analisar, observar. Se for muito grande, então, o volume de água, ela pode ocorrer, se for muito grande, ela pode ocorrer em velocidades também menores, até a partir dos 30 km. E se você tentasse, no caso correr, é como se você tentasse correr numa pista de gelo. Então, se você vai entrar num local que está com alagamento, ou choveu, ou está com a pista molhada, diminua a velocidade de 50 para baixo. 50 para cima aumenta os riscos, os seus problemas, né? Os obstáculos. Tende a conseguir se envolver-se em acidentes. De 50 para baixo já vai te dar mais segurança, 50 km por hora, né? Para baixo ou 50 mesmo, você vai observar, dependendo do volume da água, você tem que chegar até 30 km por hora. E se precisar de abaixar mais ainda, você vai tomar a decisão devida, porque é você que está inserido naquele contexto, então você vai analisar. Por quê? Para manter os pneus em boas condições, é importante para ajudar a evitar a aquaplanagem. Pneus desgastados com sulcos que não estejam profundos o suficiente, aumenta a chance de que isso aconteça, aconteça a aquaplanagem. Se o pneu não tiver com 1,6 milímetro, que é o cobrado, exigido, né? Ele já é considerado como pneu careca. Vou mostrar para vocês como funciona isso quando nós estivermos estudando aqui nesse tempo, tá? Vamos falar sobre dicas de segurança. Não pise no freio. A frenagem trava as rodas e o travamento pode fazer o veículo rodopiar e até capotar. Não pise no freio. Isso aqui é sério e é real.
A frenagem trava as rodas e o capotamento e o travamento, né, das rodas pode fazer o veículo rodopiar e até capotar. Tire o pé do acelerador, fazendo com que o veículo desacelere progressivamente. Não tire o volante da trajetória. Se você está indo reto, continue assim. Segure firme a direção. Não faça movimentos bruscos no volante. Evite passar com velocidade em poça de água. Ao passar sobre uma poça d'água, as rodas são freadas bruscamente pela água. Segure firme a direção e desacelere suavemente. Mantenha a distância, uma distância ainda maior em relação aos outros veículos, e lembre-se sempre de olhar o desgaste dos pneus. Olha, isso aqui é muito importante, ó. Mantenha a distância ainda maior em relação aos outros veículos da sua frente, porque a hora que você for precisar realmente usar o freio na hora certa, com pista molhada, demora o percurso até a frenagem total demora, ela precisa de mais tempo, mais espaço para dar a resposta que você precisa, que é a parada total, no caso, do veículo. Dirigindo sob neblina ou cerração. Durante o dia ou a noite, o perigo da neblina é o mesmo, dificultando a visibilidade do motorista. Dicas de segurança. Acenda imediatamente a luz baixa ou de posição, ou então o farol de neblina, se tiver. Reduza a velocidade e aumente a distância do veículo à sua frente. Olha que situação difícil que é também. Imagine que situação a gente estaria inserido nesse contexto aqui, ó, nesse momento. Não use o farol alto porque ele reflete a luz das partículas de água, reduzindo ainda mais a visibilidade. Evite freadas bruscas. O chão poderá estar escorregadio e você corre o risco de colisão traseira. Evite fazer ultrapassagens. Não pare na pista. De preferência, não pare nem no acostamento. Ache um local seguro para isso, para parar o seu veículo. Se a neblina for muito espessa, procure um local seguro para parar, como por exemplo um posto de combustível, um posto de serviço. Se precisar parar na rodovia, ligue o pisca-alerta, sinalize 200 metros antes e tire todos do carro, mesmo que esteja frio ou chovendo. Se você precisar por de fato parar, não tem como continuar a viagem, você liga o pisca-alerta, coloca lá atrás o seu triângulo, né? O seu triângulo, no caso, conte 200 passos longo de um adulto para colocar o triângulo. Então, você e todos os ocupantes do seu veículo saem para fora do carro, não fica dentro desse carro, mesmo que esteja frio ou chovendo. Lembre-se, nessas condições o pavimento fica úmido e escorregadio, reduzindo a aderência dos pneus. Agora vamos trabalhar sobre ventos laterais. Uma rajada de vento lateral pode desestabilizar o seu carro, a ponto de fazê-lo sair da pista. Observe os capins e os arbustos muito inclinados, ou árvores maiores balançando. São indicadores de ventos fortes que podem desgovernar o veículo e, se estiverem, no caso assim, né, muito fortes, reduza a velocidade e segure o volante com mais firmeza. Ó, essa placa aqui, ela indica ventos fortes, ó, é uma placa de advertência, ela é vertical e ela está dizendo para nós que essa área ali acontece situações com ventos fortes. Aí no caso aqui, ó, atenção a ultrapassar ou ser ultrapassado por ônibus e caminhões, né? Esses veículos provocam também deslocamento de ar quando estão em alta velocidade, afetando a estabilidade do seu veículo, como se fosse um vento lateral. Mas é só um veículo grande que está ultrapassando o nosso veículo ou a nossa moto. Então, para evitar a desestabilização, acelere. Ao ultrapassá-lo, acelere, né? Ao ultrapassá-lo, se você está ultrapassando, então você acelera para concluir logo a ultrapassagem.
Agora, reduz a velocidade se você estiver sendo ultrapassado. Se ele está te ultrapassando, colabore com ele. Se puder, reduza a velocidade para ajudá-lo a fazer o percurso dele logo. Vamos conversar agora sobre a condição diversa de via, que é de número 3. De via. O condutor deve se ajustar às condições da via, reconhecendo seu estado de conservação, de largura, acostamento, quantidade de veículos, para poder se preparar melhor para aquilo que vai enfrentar e tomar os cuidados indispensáveis à segurança. As condições adversas da via são as curvas, os desvios, as subidas, descidas, tipo de pavimento, largura da pista, desníveis, acostamentos, trechos escorregadios como areia, né? Areia, óleo na pista, poças de água. São trechos escorregadios. Lama, que às vezes cai também, né? Dos barrancos, desce, fica com lama na pista. Também buracos, obras na pista, saliência ou lombada. Depressão, pista irregular, desmoronamento e excesso de vegetação. Dicas de segurança. Procure obter o máximo de informações sobre as condições da via. Consulte o mapa rodoviário para escolher o melhor trajeto com a menor distância. De acordo com cada situação, o condutor deve, como medida preventiva, controlar a velocidade e redobrar a atenção, evitando ser surpreendido e sofrer qualquer acidente. No trecho de rodovia em declive acentuado, como descida de serra, por exemplo, é mais seguro descer com o câmbio engrenado, em marcha reduzida, e acionando o freio apenas o necessário para manter o controle do veículo. Esse procedimento é adequado para não forçar o freio e evitar o seu aquecimento, mantendo o controle sobre o veículo. Vou ler de novo isso aqui para vocês. No trecho de rodovia em declive, descida acentuada, como descida de serra, por exemplo, é mais seguro descer com o câmbio engrenado, marcha reduzida. Vamos pensar em segunda marcha, então. No máximo terceira. Segunda é terceira aqui. Adicionando o freio apenas o necessário para manter o controle do veículo. Não é para pisar com toda a força no pedal do freio. Pequenos toques, tá? E esse procedimento, então, ele é adequado para não forçar o freio e evitar o seu aquecimento, mantendo o controle sobre o veículo. Vamos trabalhar agora nas condições diversas do trânsito. Quando eu falo em trânsito, eu logo penso em congestionamento, né? Então, as condições de trânsito, eles envolvem a presença de outros usuários da via, interferindo no comportamento do motorista. Como o trânsito pode estar fácil ou congestionado, a velocidade exigida também pode ser alta ou pode ser baixa. Existem períodos do dia que afetam excessivamente o tráfego na via. Eles tais como, por exemplo, a hora do rush, que significa grande movimentação de pessoas e veículos, né? Igualmente determinados em épocas de anos, como na Carnaval, Natal, períodos de férias escolares e feriados, e resulta em problemas para o fluxo normal de trânsito. Porque aumenta o número de veículos usando as rodovias. Nas cidades, né, ou nas vias urbanas, o trânsito é mais intenso e ele é mais lento, havendo então maior número de acidentes, mas existe uma sinalização específica para o controle do tráfego com segurança. Em determinados locais, como a área central, a área escolar, órgãos públicos, paradas de ônibus, e também em determinados horários, como entrada e saída, né, de trabalhadores escolares. O número de veículos, então, ele é maior nessas condições aqui, entrada e saída de trabalhadores escolares, e também nas áreas central, área escolar, órgãos públicos, paradas de ônibus. Tudo isso aqui, então,
são situações que a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção na sinalização e nos locais onde aumenta o fluxo de veículos. O número de veículos não são maiores. Já nas estradas, voltando aqui ainda, aqui é assim, a velocidade dentro das cidades, né, das vias urbanas, são menor a velocidade que você pode percorrer, né, pode circular, é menor. Então, mas tem mais veículos circulando. Então, logo tem mais acidentes. Só que os acidentes não chegam a ser todos eles de uma forma drástica, com vítimas fatais. Tem mais chance de sobrevivência num acidente nas vias urbanas do que nas vias rurais. Por quê? Porque nas estradas e nas vias rurais, nas rodovias estaduais e federais, os níveis de velocidade são maiores. É no mínimo 80, 90, 100, 110. A velocidade para os veículos circular, desenvolver, né? Porém, o número de veículos já é menor. Não é todos que estão, é bem menos veículo, mas a velocidade é maior que esses veículos correm. O que predispõe, então, que o motorista pode exceder a velocidade, né, e permita cometer infrações de trânsito. Ele pode, quem disse que ele vai obedecer, né? É 100, 110, mas não anda só nisso não, é 120, 130, né? E está desobedecendo e assim ele pode cometer infrações de trânsito. E também aumenta o risco de acidentes. Nas áreas rurais, então, as condições de trânsito podem ser alteradas devido ao movimento rigoroso de carroças, de animais perdidos, extraviados, animais que fogem dos seus donos, né? Animais também que são silvestres, que saem da mata nativa e ficam circulando por ali. Então, dicas de segurança. Procure obedecer a sinalização existente com atenção redobrada. Mantenha uma distância segura entre o seu veículo e o que o segue à sua frente. Aguarde pacientemente os carros se movimentarem. Sempre que possível, evite os horários de pico. Use o transporte coletivo. Planeje outros caminhos alternativos. Fique atento a todos os movimentos ao seu redor. Observe a presença e as intenções dos outros motoristas. Atenção aos veículos estacionados, né, e aos pedestres atravessando as ruas. Ao ultrapassar um ônibus, redobre o cuidado. Algum pedestre pode estar atravessando fora do seu campo de visão. Nas zonas rurais, fique atento com animais que podem cruzar a estrada inesperadamente. E quando for entrar em uma rodovia com faixa de aceleração, aumente gradativamente a velocidade na faixa de aceleração até que possa ingressar com segurança na faixa principal da via. Ou seja, não entre com o teu veículo numa velocidade menor do que na faixa principal, porque os veículos que estão trafegando na pista central estão desenvolvendo uma velocidade maior do que a tua, do que o teu veículo. A hora que você entrar nessa faixa central com uma velocidade menor, você pode provocar um acidente, uma colisão traseira do veículo que está vindo, ele vai colidir com o seu veículo, atingindo o seu veículo na parte traseira. Então, primeiro você vai desenvolvendo a velocidade, acelerando, para depois entrar na faixa central. Vamos falar das condições diversas do veículo. O veículo, né? O motorista defensivo sempre mantém seu veículo em bom estado de conservação e manutenção de seus equipamentos, deixando-o sempre em condições de reagir a todos os comandos realizados pelo condutor. Os defeitos mais comuns que podem causar acidentes são os freios desregulados, as lâmpadas queimadas, limpador de para-brisa com defeito ou a palheta em péssimo estado, falta de buzina, espelho retrovisor deficiente, cinto de segurança defeituoso, faróis desregulados,
pneus gastos ou defeituosos, tá? Em todas as situações, cabe ao motorista defensivo realizar manutenção periódica em seu veículo, com base na prevenção imediata e na prevenção mediata. A prevenção imediata é aquela em que o condutor tem condições de realizar imediata e rotineiramente, tais como checagem dos pneus, verificando a correta calibragem, a mais ou a menos, né? Porque prejudica a aderência e aumenta o desgaste. Se o pneu está em perfeito estado, também precisa estar sendo verificado. Precisa verificar sim. Se você observa que se o pneu está sendo mais gasto, a parte do centro do pneu, é porque ele está com excesso de calibragem. Se o pneu está apresentando um desgaste maior, né, dos lados direito e esquerdo, no caso, é porque ele está com uma calibragem baixa, precisa colocar mais calibragem nele. Tem que estar sempre lendo no manual do proprietário de quantos que você pode, quantos que você vai que cabe para calibrar o pneu. Checagem aqui, luzes do veículo, verificando se todas as lâmpadas estão funcionando. Verificar o nível da água do sistema do arrefecimento, no caso o radiador, completando se necessário. Essa parte aqui, quando nós passamos no posto de combustível para abastecer, geralmente o atendente faz para nós. Ele verifica o nível da água do arrefecimento e ele verifica também o nível de óleo. Verifica o nível do combustível, certifique-se que esteja suficiente para chegar no destino. Cadê a parte do óleo aqui? Não vai falar. Aqui ele também faz para nós. Sempre ele faz isso aqui, o nível do óleo do motor. Ele vai lá e coloca a vareta e diz para nós, está tudo bem com o tanto de óleo do seu veículo, tá? Então aqui, testar a buzina, verificar o nível de água do limpador de para-brisa, completando-o se necessário. Isso aqui então faz parte da prevenção imediata. A prevenção imediata é aquela em que o condutor tem condições de fazer ou não, mas que não precisa ser feito todos os dias. Exemplo, né? Como a calibragem do pneu step, nível do óleo do motor, nível da água da bateria, no caso se ela não for selada, daí tem que ficar verificando isso. Regulagem dos faróis. Somente no caso o profissional tem essa qualificação para dizer se o farol está bem regulado ou não. A gente consegue detectar se tem problema, agora arrumar não. Alinhamento e balanceamento das rodas. Precisamos estar verificando, fazendo a verificação de amortecedores e freios. E rodízio dos pneus a cada 10 mil quilômetros no máximo. O pneu da frente vai para trás, do lado da esquerda, e o pneu da direita também, da frente vem para trás. Esse é o rodízio de pneus. Lembre-se, revisões periódicas mantêm o veículo em boas condições e podem evitar sérios acidentes. Condições adversas de carga. No transporte de cargas em geral, ou em qualquer situação que obrigue o condutor a dirigir transportando objetos, como viagens ou mudanças, por exemplo, né? A carga transportada ela poderá transformar-se em uma condição adversa, comprometendo a segurança, e os motivos mais comuns são carga mal distribuída, mal embalada ou acondicionada inadequadamente, falha na imobilização e amarração dos volumes dentro do compartimento de cargas, ou desconhecimento do tipo de carga e das suas características, ou mau estado da carroceria ou do compartimento de carga. Essas aqui são situações, né, de perigos que comprometem a segurança. Sempre que transportar cargas, o condutor deve observar os seguintes pontos: se o volume e o peso devem estar compatíveis com a capacidade do veículo, não transportar os passageiros nos compartimentos de carga ou vice-versa, certificar-se de que a carga está imobilizada e bem acondicionada.
Vamos passar agora, então, para condições diversas do motorista, ou condutor, né? As condições diversas do motorista envolvem o estado em que este, o condutor, motorista, se encontra. Ou seja, se ele está física e mentalmente em condições de dirigir um veículo. As condições físicas e mentais são muito importantes, pois são elas que alteram o comportamento de dirigir do condutor e a sua performance. Condições físicas. Temos as condições físicas. Temos a fadiga, temos o cansaço, o sono, o estresse, a visão deficiente, a audição deficiente, temos perturbação física e temos os estados alcoólicos. Isso aqui tudo faz parte da condição física. Agora, as condições mentais do condutor, temos lá estado de tensão emocional, preocupações, aborrecimentos, agressividade, medo, pressa, impaciência e distração. Olha que interessante o que os médicos dizem. Os médicos são unânimes em afirmar que dirigir veículos é um dos mais cansativos e exigentes trabalhos no dia a dia de um homem moderno. Entretanto, poucos motoristas se dão conta do fato, mesmo quando lhes falta convicção para dirigir de forma consciente e concentrada o seu veículo. Então, dirigindo no trânsito, pensando em coisas distintas, como conversando, comendo, fumando ou ouvindo rádio, o motorista torna-se vulnerável e assim é inevitável a fadiga. Com ela vêm as agressões, o que aumenta ainda mais a estafa. Antes de chegar a este ponto, é importante que você tenha consciência de que está colocando em risco a sua segurança e dos outros também. Vamos às dicas de segurança. Somente dirija o veículo quando você estiver descansado. Dirija sempre defensivamente. Não coma, beba ou fume durante o trajeto. Ajuste o volume do som para que seja possível ouvir as indicações acústicas do trânsito. Com um volume muito alto dentro do carro, você não consegue escutar o barulho que vem lá de fora. Em viagens prolongadas, use roupas confortáveis. Ao menos de cada 2 horas de viagem, tire aí uns 5, 10 minutos de descanso. Planeje tempo suficiente para efetuar o trajeto com folga, considerando possíveis imprevistos. E evite dirigir se sentir que está irritado, preocupado ou ansioso. Cuidados adicionais. Com o avanço da idade, certos reflexos do nosso organismo tendem a diminuir a intensidade, como, por exemplo, um tempo de percepção, de reação, de visão e audição. Então, um exame médico regular pode ajudar a detectar essas doenças. Consulte periodicamente um oftalmologista para controlar a sua capacidade visual. Não se esqueça de que medicamentos podem ter efeito no comportamento do volante do veículo e aconselhe-se com o seu médico a respeito disso. O condutor deve ficar atento a possíveis mudanças no seu comportamento, pois transita em um espaço público e a sua conduta poderá prejudicar ou facilitar a locomoção de outras pessoas. Falando em condições diversas de motorista, de condutor, vamos falar sobre bebida alcoólica. A relação álcool-volante revela facetas cruéis e em cerca de 75% dos acidentes com vítimas fatais nas ruas e rodovias do nosso país, existe um motorista alcoolizado envolvido. O Brasil está no topo da lista de países com o maior número de acidentes de trânsito do mundo. No mundo. E resultam daí milhares de pessoas feridas, inválidas e mortas. Vou ler isso aqui para vocês, que é bem interessante a gente poder entender isso. De como que é o trabalho do álcool no nosso organismo. Uma parcela do álcool introduzida no organismo é absorvida pela mucosa da boca. A grande maioria, porém, é absorvida pelo estômago e o intestino delgado. E quando chega ao estômago, o álcool, ele é rapidamente absorvida e transportada para a corrente sanguínea. A dosagem alcoólica, ela distribui-se por todos os órgãos e líquidos orgânicos, mas concentra-se
elevadamente no cérebro. O processo de absorção do álcool no organismo ele é rápido. 90% do álcool ele já se concentra no nosso cérebro em 1 hora. Porém, a eliminação total é lenta e é um processo que demanda de 6 a 8 horas. E não pode ser acelerada por exercícios físicos, café forte, banho frio, remédios. Esses recursos populares conseguem apenas transformar, no caso, um ébrio sonolento em um bêbado bem acordado. O álcool na corrente sanguínea provoca o afrouxamento da percepção e o retardamento dos reflexos, diminuindo a consciência do perigo. Todo condutor em estado de embriaguez, mesmo que leve, compromete sua segurança e a dos demais usuários da via e a dos passageiros, que estão apostando suas próprias vidas em condições desse motorista. Vamos para as dicas de segurança então. Não beba antes de dirigir. Os efeitos do álcool são mais fortes do que se você estiver em jejum. Então, se você é em jejum, o efeito do álcool é mais forte. Não deixe a pessoa que estiver ao volante ingerir bebida alcoólica. Se você pretende consumir bebida alcoólica, procure um táxi, um ônibus ou pegue um Uber, uma carona com quem não bebe. Ao sair da festa, não aceite caronas de quem bebeu, mas ele está se considerando apto a dirigir, porque nessas horas, aqueles motoristas mais confiantes são os que correm maiores riscos. Se você ingeriu bebida alcoólica, o único remédio mesmo é esperar, é o tempo. Para cada dose ingerida, você deve esperar 1 hora para que o álcool seja diluído pelo organismo. E não se engane, o café e banho gelado não consegue eliminar os efeitos do álcool. A lei seca, de número 12.760 de 2012, pune o condutor que dirigir sob a influência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determina dependência. Então, a punição é R$ 2.934,70. Esse valor é dobrado em caso o motorista tenha cometido a mesma infração nos últimos 12 meses anteriores. O condutor que apresentar qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar terá o documento de habilitação recolhido, o veículo retido é quando vai levar, ele fica ali parado, não sai do lugar. Tem que esperar então alguém vir buscar. Além de ficar proibido de dirigir por 1 ano e tem que fazer o curso de reciclagem. Então qualificará como crime de trânsito com pena de detenção a 6 meses a 3 anos, detenção, preso. O condutor que apresentar concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN, alterada, no caso aqui, havendo alteração da capacidade psicomotora. Ou seja, se eu vou ter que assoprar o bafômetro, No momento que eu faço isso, se aparecer lá 0,3, já é considerado embriaguez. Se eu cometi um ato, me envolvi num acidente e teve vítima, então eu sou obrigada a fazer o exame de sangue lá numa clínica e se ter como resultado 6 decigramas de álcool no meu por litro de sangue, então é considerado embriaguez também. E é crime de trânsito isso aí. A norma ainda estabelece como provas de embriaguez ao volante os testes de alcoolemia, o exame clínico, a perícia. Tem o vídeo também, Tem a prova testemunhal e outros meios de prova em direitos admitidos. Então, além dos exames, tem as testemunhas, E tem outros meios de prova em direitos admitidos. O artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro diz assim: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O artigo aqui,
O 65A do Código de Trânsito Brasileiro fala: recusar-se a ser submetido a testes ou exame clínico de perícia ou outro procedimento que permite certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, né? A penalidade vai ser uma gravíssima vezes 10, que vai dar R$ 2.934,70, a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, medida administrativa, o recolhimento do documento de habilitação, a retenção do veículo até que a apresentação do condutor, de um outro condutor, no caso, habilitado, que também será submetido à fiscalização. Ele também vai fazer o teste no caso do bafômetro. Parágrafo único diz assim: aplica-se em dobro, né, R$ 5.869,40, que está previsto nesse artigo em caso de reincidência no período de 12 meses. E é obrigatória a realização de exames de alcoolemia para as vítimas fatais de acidente de trânsito. Quando você se envolve no acidente de trânsito e tem vítimas, você é obrigado a fazer então os exames, tanto o bafômetro quanto o exame de sangue na clínica. Agora, falar de outras substâncias tóxicas, né? O consumo de algumas substâncias, eles afetam negativamente o estado físico e mental, bem como o modo de dirigir do condutor. Alguns remédios usados, mesmo por recomendação médica, eles alteram, né, o estado geral e prejudicam o desempenho ao volante. Como, por exemplo, os remédios para emagrecer, os calmantes, antialérgicos, remédios que também servem para nos manter acordados, como o rebite. O rebite é usado como um estimulante, evitando que o motorista sinta sono. Mas quando o efeito passa, todo o cansaço aparece e é comum que o motorista acaba dormindo sem perceber, ele desliga. E os efeitos do uso de rebite, né, são dilatação das pupilas, dor de cabeça, tontura, aumento do batimento cardíaco e depressão arterial. Nariz e boca ressecadas, perda de peso e desnutrição, ansiedade, problemas gástricos, lesões, irritações, que são irreversíveis no cérebro, e também confusão de pensamento e etc. Vamos agora trabalhar falando ainda em condição diversa de motorista, de condutor, vamos trabalhar sobre o automatismo, né? Então, o automatismo, ele é a constante repetição de movimentos ou procedimentos adquiridos pela prática de direção do veículo, e são gestos ou ações feitas, né, pelos motoristas sem que ele pense nelas, eles apenas fazem automático. E temos como exemplo de automatismos corretos, por exemplo, engrenar as marchas corretamente e no tempo certo. Fazemos sem perceber isso. Dirigir com a cabeça voltada para frente, posicionando o corpo corretamente. Também como automatismo, exemplo de automatismo corretos, segurar o volante na posição 9 e 15. Agora, exemplos de automatismos incorretos. Teremos: deixar de sinalizar ou fazer uma parada ou mudança de direção. Seta, gente. As pessoas não dão seta. É um problema muito sério com isso. Andar com o pé apoiado no pedal da embreagem. Inclinar a cabeça, principalmente nas curvas, assim, acompanhando, como se você tivesse que fazer junto com o carro, né? Posicionando o corpo incorretamente, provocando o desequilíbrio ou descontrole dos comandos. E segurar o volante de maneira incorreta, levando à falta de domínio de direção. Isso aqui, no caso, é um exemplo de automatismos incorretos. Lembre-se, por mais atento, né, que você esteja no ato ao dirigir um veículo, vão existir num breve espaço de tempo situações impossíveis de prever ou observar. Fique atento e evite automatismos incorretos ao volante no ato de dirigir. Condições adversas do passageiro, pessoal. O comportamento do passageiro também poderá afetar diretamente na segurança, quando de alguma forma, né, conseguir tirar a sua atenção, tornando-se também
uma condição adversa, por exemplo, barulhos, desordem ou brigas entre os ocupantes, entre os passageiros, né? Você, condutor, nunca permita que o comportamento do passageiro tire a sua atenção enquanto você está conduzindo um veículo. Cada passageiro possui a sua particularidade, né? Porém, o condutor necessita de uma prudência especial para cada um deles, para que a sua viagem não se torne um pesadelo. Um pesadelo, né?